Aula 19. A nova aliança. A Epístola aos Efésios. Não é sem motivo que a Epístola aos Efésios tem sido chamada de Carta dos Propósitos Cristãos. Haja visto estar nela várias exortações com respeito à nossa posição como crentes. Essa epístola paulina procura demonstrar que em Cristo passamos a proceder do Pai por intermédio do Filho e a operar pelo Espírito. A Epístola aos Efésios. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O Senhor Jesus foi elevado às alturas e agora está assentado à direita de Deus, e nós estamos assentados com Ele. Essa é a principal mensagem desta maravilhosa carta, que visa nos posicionar naquilo que realmente somos, co-herdeiros com Cristo, e que sobre nós está o nosso Deus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Éfeso fora uma cidade que se tornara conhecida por ser a capital da Ásia Romana e por abrigar suntuosos e monumentais templos dedicados à adoração à deusa Ártemis. Em Éfeso, o apóstolo Paulo se instalou por quase 3 anos, onde se dedicou à pregação e fortalecimento da igreja local. Na ocasião da escrita desta carta, Paulo se encontrava em outra região e ciente das dificuldades e dúvidas da igreja que conhecia bem. Lhes escreve essa maravilhosa carta a fim de combater erros doutrinários que ameaçavam o bom andamento da igreja em Éfeso. Analisando o texto de Atos, capítulo 18, percebemos que o início da igreja em Éfeso aconteceu devido aos esforços de Apolo. Paulo, por ocasião de sua 3ª viagem missionária, se estabelece ali por quase 3 anos, aproveitando-se para instruí-los. A Epístola aos Efésios traz na sua centralidade a unidade da igreja. Mensagem importante nesses dias de tanta frieza e indiferença entre os membros do corpo de Cristo. Essa mensagem não é específica da igreja local, mas da igreja universal, existente em todas as partes da terra. Nesse sentido, a Epístola aos Efésios se reveste de poder e autoridade diferenciado em tratar assuntos relacionados ao tempo presente, especificamente da sua época,
e em assuntos porvindouros, ou seja, em todas as épocas. No tempo em que essa epístola foi escrita, possuiu como objetivo central a instrução dos crentes da Ásia Menor acerca dos privilégios e também das responsabilidades da vida cristã. O apóstolo Paulo decorre sobre vários assuntos, os quais parecem circundar sobre o mesmo eixo, a questão da unidade. Ao que tudo indica, a igreja em Éfeso precisava se firmar sobre princípios coletivos, pois ao que aparenta, cada qual procurava somente seus interesses, ocupando-se em sua individualidade. Por essa razão, a carta foi escrita por Paulo, a fim de instá-los a guardar a unidade. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em resumo, essa epístola encerra as mais claras revelações divinas acerca da natureza e do destino da Igreja. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A Epístola aos Efésios. Data: Muitas foram as dúvidas levantadas sobre a exata data em que a Epístola aos Efésios foi escrita. Já foi sugerido em épocas antigas que tal epístola fora escrita em 53 d.C. No entanto, é conhecido que sua escrita se deu durante um dos aprisionamentos do apóstolo Paulo em Roma, entre 58 a 60 d.C., em uma casa que Paulo alugara quando se encontrava em prisão domiciliar. Assim, a data que vigora é essa, ou seja, entre 58 a 60 d.C. A Epístola aos Efésios. Autor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Parece não restar nenhuma dúvida com respeito à autoria paulina, muito embora já foi sugerido o nome de Apolo, sugestão extraída de antigos escritos, porém de nenhuma autoridade para tal afirmação. Pela nota inicial da epístola e pelo conteúdo obedecer ao estilo literário empregado por Paulo, as dúvidas com respeito à sua autoria se desvanecem. A Epístola aos Efésios traz na sua centralidade a unidade da Igreja. Mensagem importante nesses dias de tanta frieza e indiferença entre os membros do corpo de Cristo. Jesus Cristo, revelado em Efésios.
Os crentes precisavam aprender sobre as bênçãos da unidade, mas antes de tudo, precisavam também saber que o ponto comum de todos os santos é a cruz de Cristo. Paulo conhecia aquela igreja para a qual destinava sua carta e sabia que as diferenças eram reais e gritantes. Na igreja em Éfeso, congregavam os humildes, mas também os abastados, os escravos, mas também os senhores. Por isso, precisavam saber que em Cristo deixamos de ser o que temos para ser quem realmente somos, filhos do mesmo Pai e co-herdeiros com Cristo. Diante dessa maravilhosa realidade, a qual a igreja precisava entender e viver, a revelação de Jesus Cristo é nosso tudo em todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tema central. O tema central que predomina por toda a Epístola aos Efésios é a unidade da igreja. Assim, poderíamos citar a unidade da igreja, especialmente entre os crentes judeus e gentios. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Palavra-chave.